Paz seja contigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Nós estamos estudando a nossa revista Discipulando. O tema da revista é Portando uma Nova Identidade. Na última aula nós iniciamos a lição de número 11. Não julgue o próximo para que não sejas julgado. Terminamos a primeira parte da aula e hoje vamos iniciar a segunda parte desta mesma aula. Antes de nós darmos início, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Também deixa o seu comentário e também dá o seu joinha lá, tá bom? Isso ajuda bastante a gente para que o canal possa crescer e se fortalecer. E também faz um favor, indica o nosso canal para os teus familiares, para os seus amigos, ajuda a divulgar, ajuda a fortalecer o nosso canal. Combinado? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Pai querido e poderoso, queremos pedir a bênção, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas agora, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e para nós aprendermos as coisas espirituais precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você que tem a revista, nós vamos começar a nossa leitura na página 54, o ponto 2, que diz: devemos primeiro olhar para nós mesmos. E o subtítulo 2.1, o arqueiro e a trave. O termo argueiro, que aparece no versículo 4 e 5, não é uma referência a um grão de pó, mas a uma lasquinha de madeira, um pedacinho muito pequeno que cai no olho da pessoa, prejudicando e irritando o olho. Já o termo trave, que aparece neste mesmo versículo, é uma alusão a uma viga ou uma travessa enorme que segura muitas tábuas. Ou seja, Jesus está usando aqui uma hipérbole, mais uma vez. Porque, diz ele, porque reparas na minúscula lasquinha de madeira irritando o olho do teu irmão, e não vês antes a imensa viga no teu olho? Há inclusive um antigo ditado árabe, provavelmente inspirado nas palavras de Jesus, que afirma: como tu vês a lasca no olho do teu irmão e não vês a viga mestra no teu próprio olho? 2.2, você que tem a revista, página 55, 2.2, um princípio ético. Em primeiro lugar, Jesus está estabelecendo aqui um princípio ético claro. Por questão de ética, uma pessoa não pode chamar a atenção de outra por ter cometido o mesmo erro que ela cometeu, a não ser que chame a sua atenção particularmente e em amor, e reconhecendo antes de qualquer palavra o seu próprio erro. E se seu próprio erro ainda não foi resolvido, que ela resolva antes o seu próprio erro, antes de querer cuidar dos erros das outras pessoas. Se a pessoa não agir assim, agirá como um perfeito hipócrita, como afirma Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 5. Antes do argueiro do outro, a nossa própria trave. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Reforçando o que nós já conversamos na aula anterior, algumas pessoas, elas interpretam ou entendem errado o que Jesus está dizendo nesta e em algumas outras passagens bíblicas. Em nenhum momento Jesus está dizendo que nós não podemos chamar atenção, corrigir, exortar alguém que esteja fazendo algo errado. A palavra de Deus, inclusive,
ela nos orienta e nos ensina como nós devemos fazer isso. Então, chamar atenção, corrigir, exortar, não é algo errado. Muito pelo contrário, é algo que deve ser feito. É algo que deve ser praticado. Hoje nós vivemos uma geração que se esconde atrás de uma mentira dizendo que ninguém tem o direito de chamar a atenção de ninguém, ninguém tem o direito de corrigir. Quando alguém está sendo corrigido, já logo vem com aquela conversa: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, quem é você para falar? Deus não te fez juiz, nós não podemos julgar, nós temos que amar. É verdade, temos que amar. E chamar a atenção de alguém não significa que está fazendo um julgamento, mas a pessoa está sendo ensinada na verdade. Se ninguém chamar a atenção, como que a pessoa vai perceber que ela está indo por um caminho errado? Então, quando você chama atenção, como a Bíblia ensina, com amor, você está ajudando a pessoa a ser um bom cristão, um cristão de verdade, a ter uma vida vitoriosa, abençoada. Então, Jesus não está aqui dizendo que nós não podemos corrigir. O que Jesus chama a atenção é a hipocrisia daqueles que não corrigem os seus próprios erros, mas fazem questão de querer corrigir os erros dos outros. Pessoas que os seus erros são tão evidentes, seus erros são tão reais, e elas não se importam com isso, mas elas fazem questão de perceber os menores erros dos outros e quer corrigir e quer chamar a atenção. Então Jesus diz para a pessoa: olha, faz o seguinte, conserta o seu erro primeiro, corrige a sua vida, para que você possa ter inclusive autoridade e ser recebido com respeito quando você for querer ajudar alguém, corrigindo ou chamando a atenção. Vocês estão entendendo isso? Então nós temos que derrubar essa ideia mentirosa de que é errado chamar a atenção de alguém. Não, não é errado. O próprio Senhor Jesus exortou, alertou, corrigiu os seus discípulos e muitas outras pessoas, principalmente os fariseus e os saduceus. E os apóstolos, os discípulos do Senhor também o fizeram muitas vezes. Nas epístolas é ensinado a respeito da correção, da exortação. Então a correção, a exortação, ela faz parte da nossa vida. Pais devem corrigir e exortar seus filhos, pastores devem corrigir e exortar as pessoas que o Senhor confiou aos seus cuidados, e nós, todos nós, temos que aceitar quando alguém nos corrigir com autoridade e também com amor. Amém? Então não entra nesse caminho aí que está sendo ensinado nos dias de hoje, que ninguém pode te chamar a atenção, que ninguém pode te corrigir. Não, para isso que o Senhor coloca autoridades sobre a sua vida. Tanto autoridade na área familiar, pai, mãe, os responsáveis por você, como autoridades espirituais, como o pastor, o seu líder imediato, enfim. Nós temos que estar aberto para receber o ensinamento, a exortação e a correção também. Ok? Mas lembre-se, antes de corrigir os outros, nós temos que procurar corrigir os nossos próprios erros. Vamos seguir aqui então. 2.3, página 55. Devemos ser mais tolerantes com o próximo do que com os nossos próprios erros. Em segundo lugar, o ensino de Jesus sobre o argueiro e a trave significa que devemos ser mais tolerantes com os erros do próximo do que com os nossos próprios erros. Aquilo que é argueiro no meu irmão, quando o vejo em mim, devo vê-lo como uma trave. Aliás, já imaginou se todos agissem assim? Como o mundo seria totalmente diferente? 2.4. Visão distorcida. Em terceiro lugar, os olhos são usados nesta metáfora de Jesus não por acaso. Olhos falam de visão. Logo, Jesus está afirmando aqui que não assumir e resolver os nossos próprios erros, isso distorce a nossa visão das coisas, distorce a nossa visão das situações e das pessoas.
Somente depois de nos livrarmos daquilo que turva a nossa visão, que embaça a nossa visão, poderemos ajudar de forma correta aqueles que estão passando por uma situação semelhante à nossa. Somente depois de nos livrarmos de nossa trave, poderemos ajudar nossos irmãos com os seus ciscos. Entendendo isso? Seguindo em frente, ponto 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? 3.1. Uma reflexão muito importante. Sempre quando precisamos lidar com o problema de um irmão, um bom exercício para nós será fazer a seguinte reflexão: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Comentando esse texto de Mateus, que ora estudamos hoje, o teólogo britânico Matthew Henry, lá do século XVII, faz a seguinte e precisa reflexão: o que faremos quando Deus se levantar? Jó 31:14. O que seria de nós se Deus fosse tão rigoroso e severo ao nos julgar, como somos ao julgar nossos irmãos? Você já parou para pensar nisso? Se Deus julgasse a gente com a mesma severidade que nós muitas vezes julgamos o nosso irmão, nós julgamos os nossos irmãos com severidade quando nós ficamos sabendo dos erros deles. Mas a grande verdade é que nós também erramos. A diferença é que as pessoas não sabem do nosso erro, mas Deus sabe. E já pensou se Deus fosse severo com a gente, igual muitas vezes nós somos severos com os nossos irmãos quando eles erram? Continuando a leitura. Se ele fosse nos pesar na mesma balança, que seria de nós? Podemos justamente esperar que isso, julgar-nos com a mesma medida que julgamos os outros, venha a acontecer, se formos exagerados ao registrar o que nossos irmãos fazem de errado. Nisso, como em outras coisas, o violento comportamento dos homens irá recair sobre suas próprias cabeças. Está entendendo isso? Mais uma vez, eu quero chamar a atenção. Aqui Jesus não está dizendo, e nem esse teólogo, não está dizendo que não se pode corrigir, chamar a atenção de ninguém. E chamar a atenção não significa julgar. O que ele está dizendo é que muitas vezes nós somos severos em condenar as pessoas, ao invés de exortá-las, chamar a atenção e corrigi-las com amor, com a intenção de resgatá-las e trazê-las de volta. Está entendendo isso? Vamos seguir em frente. 3.2. Sobre dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. O versículo 6 de Mateus 7 parece à primeira vista destoar completamente do assunto dos versículos 1 a 5 e dos temas da bondade de Deus e dos falsos profetas, que são tratados a seguir nos versículos de 7 a 20. Porém, isso é apenas uma impressão. O que Jesus afirma ali está intimamente ligado com o tema do juízo condenatório. Ao orientar seus discípulos a não lançarem coisas santas aos cães e pérolas aos porcos, para que estes não as pisem, e depois voltem-se contra os discípulos para os despedaçarem, Jesus está querendo dizer que devemos ser prudentes com o nosso zelo contra o pecado. Em alguns casos, e isso significa que é importante ter discernimento para identificá-los, convém não sair por aí aconselhando e exortando aqueles que realmente merecem censura. No caso, os religiosos hipócritas e pecadores de forma geral declaradamente arrogantes e zombadores, porque isso poderá ser perda de tempo, uma vez que eles poderão não dar ouvido aos seus importantes conselhos e depois ainda se voltarão contra você, que só queria ajudá-los.
Lançar uma pérola para um porco ou para um cão é como lançar uma pedra contra ele. Isso só irá irritá-lo. Ou seja, em determinados casos, é melhor não perder tempo voltando-se para pessoas assim. Tá entendendo? Então, quando nós temos que pedir discernimento para Deus, discernimento do Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Quando a gente perceber que a pessoa é uma pessoa arrogante, orgulhosa, que não aceita de forma alguma a orientação, o conselho, a exortação, então o conselho é esse, então evita. Não vai querer levar isso para a pessoa, porque além da pessoa desprezar o seu conselho, o teu ensinamento, a sua exortação, ainda a pessoa vai se levantar contra você. Mas nós não podemos usar disso de desculpa e nem como medo para não ensinarmos, não corrigirmos e não exortarmos ninguém. Que fique muito claro isso, tá? Porque o ensinamento, a correção e a exortação é muito importante. Eu preciso e você precisa de ensinamento, nós precisamos de correção e precisamos de exortação. Mas isso sempre feito com amor e não como forma de julgamento e de condenação. Ok? Para nós terminarmos a nossa aula de hoje. Conclusão, página 56. Que esse importante ensino de Jesus sobre o juízo condenatório possa ser aplicado em nossa vida, sábia e obedientemente, para que possamos nos conduzir com sabedoria no relacionamento com o nosso próximo. Esses conselhos do Mestre são pérolas que seríamos absolutamente tolos em desprezar. Se assim o fizéssemos, seríamos como os porcos e cães de sua fala. Deus, porém, pela sua graça, nos deu discernimento para entender e apreciar o valor das pérolas do Evangelho. Amém? Então assim chegamos ao final da lição de número 11 e na próxima aula nós estaremos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe você.